E aí, desenhista, como é que você está? Então, dando continuidade ao nosso curso, a gente vai partir para a última etapa antes da gente ir para o computador, né? Então, vamos lá. Recapitulando o que foi feito na última aula. Eu dividi a minha cena em 3 planos, então eu demarquei aqui no canto, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Eu determinei também uma linha do horizonte, que é essa que está aqui em cima, tá certo? E eu determinei também um ponto de fuga, nesse caso. Aí também o que foi que eu fiz? Eu criei a primeira imagem, que no caso seria esse cubo, né? A gente vai criar imagens simples aqui, justamente para facilitar na hora da gente poder aplicar isso e finalizar no computador, né? Então, o que a gente vai aplicar nas próximas imagens, que seria essa que está no segundo plano e essa que está no terceiro plano, então eu vou colocar aqui, fazer uma composição bem simples e vou criar uma boia, né? Já vou explicar o princípio dessa boia. E aqui eu vou colocar um barquinho, né? Como ele está bem afastado e eu estou na linha do horizonte, o que significa? Que ele está afastado, então eu determinei esse quadrado, que depois eu vou transformar ele num retângulo, né? Vou dividir ele no meio e usar apenas a parte de baixo. A mesma coisa vai servir para cá, né? Para esse quadrado aqui desse lado. Porque o que acontece? Independente de eu ter criado o quadrado, significa o quê? Recapitulando também essa parte da aula. Significa que esse quadrado aqui, ele nada mais é do que a minha área, né? Que eu determinei, que no caso fui eu como criador, né? Determinei, que ficaria a minha imagem. Se eu quisesse fazer uma imagem, um quadrado maior, eu não poderia fazer aqui nessa área, porque inicialmente, quando eu criei as sequências de plano, né, primeiro, segundo e terceiro plano, significa que no primeiro plano, sempre a imagem que está no primeiro plano, ela é maior. Então, a partir do quadrado que eu criei na primeira imagem, a área do quadrado que eu criei na primeira imagem, ela poderia também ser um retângulo, né, na vertical. Né? Poderia ser isso daqui, né? Mas independente de ser isso daqui ou esse daqui que vem na sequência, que ele está no segundo plano, ele tem que ficar menor que esse. Então eu tenho um quadrado maior aqui, na segunda eu tenho um quadrado um pouco menor do que esse primeiro, e na terceira eu tenho um quadrado bem menor ainda, né? E aí, como eu expliquei, aqui eu dividi no meio, porque no final das contas eu vou fazer um barco aqui, né? Um barco bem simplificado, né? Um barco de pesca, vamos dizer assim. Eu acho que é um mastro para cima e uma atravessada assim, não lembro direito, né? Enfim, mas vou deixar aqui o barquinho. Pronto, fiz o meu barco, ok? Agora a gente vai para esse daqui. O que é esse daqui? É uma boia. E tá, mas Rafael, mas como é que eu faço para entender? Você vai fazer uma boia aqui, mas de que forma eu posso criar uma boia dentro de um quadrado? Tá, todo o princípio, né, da forma de desenho, o que que ele nos traz, né? Que independente da forma que você criar, você pode aplicar uma outra forma dentro dela. Então eu tenho aqui um quadrado, né? Para justamente ilustrar esse outro quadrado aqui. Que significa que eu posso, dentro desse quadrado, criar um triângulo, né? Se eu estivesse fazendo uma casa, né? Para eu ter a proporção exata, eu usaria os limites desse meu quadrado, né? Que ele nunca vai existir, né? Porque o que vai existir é o objeto que está aqui dentro. Depois que a gente começar a passar as canetas, eu vou mostrar um pouco mais para vocês que essas linhas, elas somem, né? Elas praticamente somem, né? Elas não ficam no papel. Aí depois você vai com a borracha lá devagarinho, né? Ou com limpa-tipos, e você vai apagando. Só lembrando que eu estou utilizando um lápis da Faber-Castell 2B, tá? Por que eu uso 2B? Porque ele tem uma forma simplificada, vamos dizer, né? O grafite dele não é tão grosso, né? Nem tão fino,
Ele é um grafite bom para ser utilizado para esse tipo de desenho, né? E aí o que acontece? Esse desenho, você utilizando o lápis 2B, o que acontece? Ele não marca tanto, né? Porque o lápis 2B ele tem um grafite macio, mesmo que você use lapiseira, tá? Enfim, aí vamos agora para continuando aqui, né? Então, aí o que eu faço? Eu tenho meu limite aqui, mas eu quero desenhar uma boia, tal. Tá, aí o que eu vou fazer? Eu faço, né, essa forma ovalada que seria a imagem de uma boia. E logo na sequência eu faço a parte de dentro. Só lembrando que como o meu personagem que está bem aqui e está olhando para cá, o que acontece? Essa boia aqui, ela tem essa área da frente, né, um pouco maior que essa área de trás. Então a curva isso daqui é uma questão de perspectiva, né? Isso daqui tem que ser explorado melhor lá na frente. O que acontece? A curva de visualidade que eu estou enxergando essa boia aqui, ela tem esse desenho, no caso. Tá meio confuso. Tá, então bora apagar tudo aqui. Vou apagar essa linha e a linha de trás e a linha da frente. Pronto, agora a gente tem a nossa boia. Ok? Eu vou apagar aqui também esse outro quadrado. Pronto, agora a gente tem nosso barco. Vou apagar essa outra linha aqui. Pronto, agora a gente tem todo o nosso desenho a lápis. Tá bom? Pronto. Então é isso. Aí no próximo a gente vai definir tudo isso daqui e passar as canetas pretas, assim. E antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas canetas que eu estou utilizando. Caso você não tenha dinheiro para comprar essa caneta, elas custam um pouco mais caro e tal. Essa caneta aqui é uma Magic Color, né? Você encontra uma caneta permanente, é profissional, você encontra ela em qualquer loja de material escolar. Hoje em dia já tem loja de material escolar, ou então em loja especializada. Ela tem esse formatinho porque ela vem um conjunto, né? E aí ela tem uma cor mais escura. Apesar da tampa ser dessa cor aqui, tem um cinza, né? Eu comprei um conjunto, é um conjunto de de canetas dessa Magic Color aqui. O que acontece é que ela tem uma qualidade bem superior assim. Daí você consegue ter um preto legal. Um preto não, um cinza, né? Essa é outra questão de gradação tonal que a gente tem que explorar depois. Mas enfim, e a outra caneta é essa PIN aqui, né? Unipin. Ela é uma caneta com... Aqui eu tenho uma ponta chanfrada, ó. Não sei se você consegue ver daí. Eu tenho uma ponta chanfrada e você consegue cobrir várias áreas com ela, né? E essa daqui é uma 0,5 e ela tem uma ponta mais fina, né? Essas canetas elas custam um pouco mais caro, no caso, né? E aí, essa daqui eu utilizo a ponta chanfrada, mas eu posso também utilizar ela de uma forma que eu consiga fazer uma linha mais grossa e depois, girando a caneta, eu consigo fazer uma linha mais fina com essa daqui. Caso você não tenha dinheiro para comprar nenhuma das duas, eu tenho uma outra solução, que é essa caneta aqui da Bismarck, né? Dá para ver a marca aí, ó. Bismarck. O que acontece com essa caneta Bismarck? Ela é uma caneta barata, né? Você vai gastar, acho que R$7, se eu não me engano. Eu não lembro quanto foi. O que acontece é que ela tem duas pontas. Mesmo ela não sendo chanfrada, ela tem essa ponta formato pincel. Então ela facilita na hora que você for fazer preencher as áreas, né? E aí você consegue fazer uma ponta fina e ponta grossa. E aí do outro lado da caneta, ó, eu acabei de virar, ela tem uma ponta fininha. E aí então o custo-benefício dela é muito maior. Você consegue ter o resultado que a gente vai construir aqui, vai pintar esse desenho todinho de preto, né? Vai preencher as áreas de preto. E aí você tem essa qualidade, né?
que não é ruim, é uma qualidade boa, né? Já se tratando de material artístico que custa às vezes muito caro, né? E você tem essa vantagem, porque ela tem duas pontas, né? Vamos abrir os dois lados aqui, ó. Ó, uma ponta mais grossa e uma pontinha mais fina aqui do outro lado. Ó. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar. Acho que não vai dar. Enfim. Ó, agora enquadrou. Bismarck, ó. Aí você tem a ponta mais grossa aqui e aqui a ponta mais fina.